Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos aqui iniciando mais um Tadel, tá bom? E nós estamos falando aí sobre a Bíblia. E eu esqueci de falar para vocês que nós já terminamos o primeiro capítulo, tá? Primeiro capítulo que fala sobre a Bíblia e o tema dessa segunda parte aí é de Gênesis, tá? Então estamos estudando sobre o livro de Gênesis, o livro de Gênesis que fala sobre o começo de todas as coisas, ok? Então vamos lá? Olha, eu quero iniciar dizendo aqui para você o seguinte, tá? Esse livro, ele é um registro, o livro de Gênesis, ele é um registro que cobre mais ou menos 2.000 anos, tá? Eu posso fazer essa pergunta aí para você. Quanto tempo cobre o livro de Gênesis? Então você vai falar aí 2.000 anos, mais ou menos 2.000 anos. Eu vou deixar aqui uma observação para você. O livro de Gênesis não é uma história, né? Não é inteiramente uma história, porque quando você começa a ler o livro, é lógico que você quer detalhes, né, das coisas. E hoje nem os filmes são assim, né? Os filmes têm vários cortes. De repente a criança nasceu, ela tá daqui a pouco com 5 anos, daqui a pouco ela tá com 15 anos, daqui a pouco tá com 20 anos, 30 anos, 40. É assim que acontece. Então o livro de Gênesis, ele não é inteiramente uma história, mas ele é uma interpretação, tá? Anota isso, o livro de Gênesis é uma interpretação espiritual da história, ok? O livro de Gênesis é uma interpretação espiritual. Bom, deixa eu resumir isso aqui para você. Sabe aquela história assim que você diz assim, quando alguém começa a fazer várias perguntas, aí a pessoa fala assim, não é de sua conta, né? Não é assim? Então, o livro de Gênesis, ele só está escrito aquilo que eu e você precisamos saber. Pronto, acabou, tá aí a resposta. Livro de Gênesis está escrito apenas aquilo que eu e você precisamos saber, tá? É uma interpretação espiritual através do Espírito Santo. Eu entendo que se você for entrar por detalhes, detalhes e detalhes e detalhes, você acaba ficando louco. Tem uma pessoa que fala que aquele que acaba desejando entender, veja, não é conhecer. Conhecer a Deus todos nós temos que conhecer. Mas quando você resolve entender, eu quero entender a Deus, isso é impossível, irmão. Não dá para você entender a Deus a não ser por aquilo que ele se deixa revelar, tá? Estou deixando aqui eu vou deixar aqui para você uma historinha de Moisés. Moisés, não tem nada a ver aqui, mas Moisés, ele disse, eu quero te conhecer, eu quero te ver face a face. E Deus falou assim, ninguém pode me ver face a face e permanecer vivo. Mas por causa da minha misericórdia, eu vou deixar você ver apenas a minha bondade, só a minha bondade. Aí diz que Moisés se escondeu no meio das pedras, lá no monte, e aí Deus passa, vum, né? Eu fico imaginando, meu Deus do céu, que coisa linda, né? Por isso que eu quero ir lá naquele Monte Sinai, um dia eu vou lá. E aí Deus passa, e a Bíblia diz que quando Deus ele passa, aí Moisés ele tem a permissão de olhar. E o que é que Moisés vê? Vê apenas o rastro, tá? Eu não vou nem dizer que viu Deus de costas, né? Mas viu o rastro da glória, da presença de Deus. Deu pra você entender, irmão? Olha como a Bíblia é linda, né? A Bíblia é maravilhosa. Então, vamos voltar ao nosso assunto aqui. Não sei se você está recebendo aí. Bom, outra coisa que eu quero falar é que em 2 primeiros capítulos, tá? Nos 2 primeiros capítulos, você vai ver Deus apresentando a narrativa ali da criação do mundo e também da criação do homem. Olha a dica. Nos 2 primeiros capítulos, você vê Deus criando os céus e a terra, ele cria um mundo, ok? E ele também mostra ali a criação do homem. Como o homem foi formado? Tá aí uma pergunta, como é que o homem foi formado? Você sabe que até hoje as pessoas acham que nós nascemos de, sei lá. Bom,
Então, dali por diante, depois desses 2 capítulos, nós vamos ter o seguinte: a história da redenção, que é o Gênesis capítulo 3, né? A história ali da redenção. E o que é essa redenção? Ah, o homem pecou, o homem se afastou de Deus, né? E aí, pronto, era para ele viver, porque vou te dar outra dica aqui para vocês, não é pergunta, mas uma dica. O homem não nasceu para morrer, tá? Nós não nascemos para morrer, tá bom? Ok? Nós somos um baita de um projeto de Deus e nós fomos criados por Deus para vivermos eternamente. Agora, essa vida eterna significa que nós teríamos um relacionamento eterno com Deus. Aí eu vou te explicar. Não era nem para estar falando isso aqui agora, mas eu tenho que entrar. Quando Adão e Eva pecaram e eles comeram do fruto, daquele fruto proibido, e eles perceberam que eles não morreram, ou seja, pum, né, caíram duro no chão. Eles não morreram, eles estavam vivos. Mas qual foi a morte que aconteceu na vida deles? Por causa da desobediência em comer aquele fruto, eles morrem espiritualmente. Pega essa daí que essa é boa. Eles morrem espiritualmente. Então você olha aqui para as pessoas, você vai ver o seguinte: as pessoas não estão andando, elas não comem, não bebem, não dormem, não namoram, não casam, não têm filhos, não enriquecem, e tantas coisas. Veja, elas estão vivas, sim ou não? Mas quando você vai falar de Deus para elas, elas não conhecem a Deus, tá? Então essa foi a morte que aconteceu. Quando o demônio entra na serpente e diz assim: ó, não vai ser bem assim, você não vai morrer, né? Ele estava falando ali uma meia verdade, porque eles entendiam, estavam entendendo que eles iriam morrer, né? Mas não era essa a morte. A morte era a morte espiritual, o afastamento de Deus. E o que as pessoas, como as pessoas estão, como eu estava antigamente, há 29 anos atrás, né? Como você estava antigamente, eu não sei o tempo da sua conversão, você estava vivo, você estudava, fazia faculdade, comprava seu carro, fazia várias coisas, mas você estava morto para Deus. Até as pessoas falavam de Deus para você, mas você não sabia quem era Deus, tá bom? Então foi isso que causou o pecado. O pecado causou a morte espiritual do homem. Daí por diante, é lógico, o homem não casa, não tem filhos, e aí os filhos vão nascendo sem conhecer a Deus. Deu para entender? A família não vai crescer, então a família vai crescendo sem conhecer a Deus. Propósito de Deus. Aí ó, eu tenho que falar isso daqui para você. Quando Adão e Eva pecaram, eles não tinham filhos ainda. Ok? Não tinham filhos. E aí, por que eles foram expulsos do Jardim do Éden? Não está nem na matéria isso daqui, mas eu tenho que falar. Por que eles foram expulsos do Jardim do Éden? Porque Deus não queria que eles vivessem eternamente longe dele. Porque o Jardim do Éden foi um lugar criado, Jardim do Éden significa lugar de delícias, foi um lugar criado para que eles pudessem ter comunhão todos os dias com Deus. Então Deus disse, para vocês não viverem eternamente sem mim. Olha como Deus nos ama. Querido, Deus nos ama e Ele quer estar conosco todos os dias. Então, para que vocês não vivam eternamente sem mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou expulsar vocês daqui, para que vocês não comam do fruto da árvore da vida. Pega essa, né? Não comam do fruto da árvore da vida, porque se eles comessem daquele fruto, viveriam eternamente, mas viveriam eternamente sem Deus, tá? Então eles são expulsos. E aí Adão e Eva, agora eles vão ter filhos, e aí entra nesse ponto, porque esses filhos nascem sem conhecer a Deus, longe de Deus. O que Adão começa a fazer? Ensina a Abel, ensina a Caim um modo, uma forma de se aproximar de Deus. E qual era essa forma? Mais para frente nós vamos falar um pouco sobre isso, mas qual era essa forma? Sacrifício. Então, quando você oferece sacrifício, então a Deus ele vem e se relaciona com você.
Por que que Deus recebeu a oferta de Abel e não de Caim? Porque Abel se preocupou em oferecer o melhor. Vamos pular um pouquinho? Quando você está buscando a Deus, Deus está olhando não para sua mão levantada, para você batendo palma ou dançando, Deus está olhando para o seu coração. Isso é muito forte. Porque quando dentro do seu coração você deseja, eu quero, mas nem que seja uma luz. Eu quero, mas nem que seja sentir um vento assim. Eu quero sentir a presença de Deus. Você sabe o que vai acontecer? Aquilo é o verdadeiro sacrifício. Deus vai ver que você realmente quer conhecê-lo. E ele vai se revelar e se manifestar para você. Olha, estou deixando uma coisinha bem tremenda aí para você, tá bom? Então vamos continuar. Então dali por diante vem a história da redenção, né? Deus trazendo o homem de volta, né, ao regaço divino, porque você vai ver toda a história em Gênesis, vai mostrar Deus querendo aproximar. Venha, venha, me conheça. Se você vê o livro de Gênesis, você vai ver que as raças ali, né, com certeza que saíram de Adão e Eva, tá, querido? As raças ali, elas, e que são anos e anos e anos e anos e anos, né? As raças vão crescer sem conhecer esse Deus, tá? O livro, aquele filme do Noé que não é bíblico, que não é. Esse livro fala, esse filme fala muito sobre como as pessoas eram naquela época, né? Só pensavam em si, ok? E é mais ou menos o que acontece nos nossos dias, tá? Vamos continuar. Bom, eu já falei sobre semana passada, eu falei por que Satanás ele não gosta muito desse livro. Por quê? Porque nesse livro nós vamos ver o seguinte, a exatidão, né? Coisas que são exatas, que são verdadeiras. As pessoas que estudam sobre isso, arqueólogos e outras coisas, vão tudo procurar em cima da Bíblia, nos lugares, nos locais, e vão descobrir que realmente aquilo foi verdadeiro, tá? A narrativa da criação do mundo, entre Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, veja bem, Gênesis capítulo 1, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 2, e a terra era sem forma e vazia. Aqui, entre os Gênesis 1 e 2, tem revelação de mais ou menos uns 1000 anos. Dá para entender isso daí? Porque aqui está a revelação é muito profundo, a revolta do inimigo, de Satanás, de Lúcifer, né? A revolta de Lúcifer e a queda dele. E para onde é que ele vem? Ele vem para a terra. E na terra ele destrói tudo, porque as características do nosso inimigo é matar, roubar e destruir. Então ele destrói tudo. Então Gênesis 1:1, Deus criou os céus e a terra. Deus nunca cria nada sem forma. Deus nunca cria nada, sabe, vazio, ok? Só que no verso 2 de Gênesis 1:1, vai lá ver. Está dizendo, e a terra era sem forma e vazia. E isso aqui é uma revelação espiritual do que o diabo fez na terra. Tá bom, meu querido? Do que o inimigo fez na terra. Mas não adianta a gente parar para ficar perguntando e tal. Isso é apenas revelação para o teu conhecimento, ok? Bom, e aí, outra coisa que nós podemos falar sobre o pecado, né? O Gênesis fala sobre o pecado. Fala sobre a desobediência, fala sobre as dores, fala sobre as enfermidades, fala até sobre a dor do parto. Ué, a mulher, ela foi criada por Deus para ter filhos sem dor. Mas está lá escrito que por causa da desobediência, ela geraria filhos com dores de parto. Olha aí a revelação. Bom, outra coisa que nós podemos ver essa desobediência a Deus, que eu já falei para você, que você vai ver um rastro de homens e mulheres pensando apenas em si mesmo e tipo assim, sabe, olhando só para o seu umbigo e não tava nem aí, eles queriam era comer e sobreviver, tá? Você lê o livro de Gênesis, você vai ver essas pessoas totalmente longe de Deus. Olha o que causou a desobediência de Adão e Eva.
né? Porque o homem sem Deus, digo o homem e a mulher sem Deus, a tendência é ele se afastar muito mais de Deus, a tendência é que ele faça as coisas pela sua própria vontade. Ele imaginou e ele vai fazer, e o ser humano é assim, né? Ele imaginou e ele é assim. Se eu não estiver enganado, Adão, ele era um homem muito inteligente. Ele tinha 100% ele usava 100% do seu cérebro, tá? Eu não me lembro agora, hoje, quanto é que nós usamos. Depois você pode procurar no Google qual a porcentagem que nós usamos. Mas Adão usava 100% do seu cérebro. Ele era um homem muito inteligente. Mas mesmo debaixo dessa inteligência, infelizmente, ele decidiu desobedecer a Deus. Ok? Vamos continuar aqui. Outra coisa que eu quero falar para você outra coisa que eu quero falar é sobre o próprio Jesus. No livro de João, você abre aqui no livro de João, no capítulo 5, João capítulo 5. Não sei se estou me fazendo entender, né? João capítulo 5, mas tá muito gostoso falar desse livro. João capítulo 5 e o verso 46 fala assim, ó: se cresceis em Moisés, creríeis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus, ele está falando uma coisa aqui tremenda, e ele está citando o próprio Moisés, porque essa revelação, quem escreveu o livro de Êxodo foi Moisés. Mas Moisés não viveu no tempo da criação. Então você entende que o próprio Deus deu essa revelação para ele e só colocou aquilo que nós precisamos saber, tá? E aí o livro de João fala que Jesus falou: se você crê naquilo que Moisés escreveu, inspirado, né, pelo Espírito Santo, com certeza você iria crer em mim. Jesus dizendo. Ok? Então, naquela época as pessoas criam em Moisés, obedeciam, né, entre aspas, a palavra, mas quando essa palavra se tornou verdade, eles não acreditaram. E isso acontece muitas vezes com o ser humano, né? Hoje a palavra, que é Jesus, ela é revelada para as pessoas, mas as pessoas não querem acreditar. Então veja isso. Se nós negarmos o Gênesis, nós teremos que negar o seguinte: teremos que negar um Criador divino, teremos que negar uma criação divina, vai anotando isso, hein? Teremos que negar um Redentor divinamente prometido, que é Jesus, né? Teremos que negar que a Bíblia, ela não foi divinamente inspirada. Então, quando você entra no livro de Gênesis, livro dos começos, e você crê nisso, você começa a ver passo a passo, né, tudo aquilo, todas as nossas perguntas, todos os nossos questionamentos. Outra coisa que eu quero passar aqui para você nos primeiros 11 capítulos, tá? Nos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis está a criação do universo, está do universo natural, né? Está a criação da vida humana, está a criação do pecado, está a criação da morte, está a criação da redenção, né? A civilização e as nações e também as línguas. Lembra que eu falei sobre as línguas lá na torre perdão, de Babel? Então tá aí. Onde você perguntar, por que as pessoas falam assim, tal, tal? É lógico, para você ir para a raiz dessa língua, sabe onde é que tá? Tá lá em Babel. Tá ali. Foi ali que aconteceu a divisão das línguas e ponto final. Acabou. Mas por que teve a divisão? Você vai saber por quê. É só você ir lá ler o livro de Gênesis, na parte da Torre de Babel, e você vai descobrir por que as pessoas falam línguas totalmente diferentes uma das outras, ok? Bom, o restante do livro, a partir do capítulo 12, vai falar o seguinte: trata do começo da raça hebraica, que é muito importante você conhecer isso, né? Primeiro da formação, né, da raça hebraica, porque a raça hebraica foi formada por Abraão, tá? Já falei sobre Abraão. Depois você vai ver o desenvolvimento subsequente, tá? E aí você vê aí uma história que vai envolver Isaac,
vai envolver Jacó, vai envolver José, tá? Então você vai ver aí como é que Deus vai levando o seu projeto, o seu propósito até a revelação de Jesus e até essa revelação chegar até nós, tá? Então não esquece isso, que essa nação, ela foi fundada, a nação hebraica, por isso nós temos que orar e abençoar essa nação. Ela foi fundada com um propósito definido, né? De conhecermos a verdade, conhecermos a Cristo através dela, tá bom? Para que o mundo todo fosse abençoado. E isso está escrito dessa forma. Como é que eu sei que através dessa raça a minha vida é abençoada? Você lê lá no livro de Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 3, você vai ver que Deus disse assim, ó, Abraão, o seu povo vai herdar a terra de Canaã. Vocês vão herdar. Abraão, ele não foi tomar posse, ele foi peregrino nisso. E nós sabemos que hoje a nossa terra de Canaã não é lá, né? Nossa terra de Canaã é os céus, tá? Quando Abraão ele decidiu crer em Deus e seguir a Deus, ele recebeu uma promessa de que ele se tornaria uma grande nação. Bom, observação, nem filhos ele tinha quando recebeu essa promessa. Outra coisa, e que por meio dele todas as nações seriam abençoadas. Está lá, Gênesis, Gênesis capítulo 12, né? Do 1 ao 3. Depois, Deus vai repetir essas mesmas promessas que eu estou falando aqui para você, para Isaac e também para Jacó, ok? Abraão teve um filho chamado Isaac, tá? Que é o filho da promessa. Isaac agora tem o outro filho, que é Jacó. Estou pulando os outros, tá? Só para você entender, porque esses foram os tais que fizeram uma aliança com o Senhor. Então, sobre estes homens tem a mesma promessa, e você pode conferir isso no livro de Gênesis, capítulo 26, do 1 ao 5, e, se eu não estiver enganado, capítulo 28, do 13 ao 15, ok? Então, gente, bora lá para a gente terminar isso daqui. Lá no livro de Gênesis, você pode fazer várias perguntas. Por exemplo, se você faz essa pergunta assim, ó, olha essa pergunta, ó, aquelas perguntas da nossa alma, né? Onde está onde está a eternidade, né? Qual é a eternidade? Quantos anos Deus tem? Aí você vai descobrir, como eu já falei semana passada, ele já existia antes da criação dos céus e da terra. Então não dá para você saber exatamente o ano de Deus, né? De onde veio o homem? Gênesis já está falando. Então qualquer pessoa que lê o livro de Gênesis vai descobrir que da onde veio o homem. Como surgiu o pecado? Está lá a história inspirada de Adão e Eva. Está lá. Não importa se alguém vai zombar de você. Você acredita nessa historinha? As pessoas não precisam acreditar. Elas vão acreditar se elas quiserem, tá bom? Mas está escrito lá, da onde veio, né? Como é que pode, outra pergunta, como pode o homem pecador voltar para Deus? Como é? Essa é a grande pergunta. Como é que o homem que anda no pecado, na desobediência, ele pode voltar para Deus? E aí o grande exemplo está lá no sacrifício de Abel. Lembra que eu coloquei essa dica aí para você? No sacrifício aí de Abel. Como é que pode o homem agradar a Deus? Como é que eu agrado a Deus, pastor? Aí você pode olhar para a fé de Abraão. Abraão teve uma grande fé, saiu da sua terra, parentela, saiu do lugar que ele estava, ele resolveu obedecer a Deus e andar para um lugar que ele não conhecia. Fé, né? E sem falar nisso, que quando Deus pediu para ele matar seu filho, ele foi lá e foi matar mesmo, né, para mostrar a sua fé em Deus, porque ele cria. Uma frase que diz assim, quando ele fala para os seus servos: fiquem aqui ao pé do monte, porque nós subiremos para adorar a Deus e retornaremos. Então Abraão já estava dizendo assim, mesmo se eu matar meu filho, Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Sabe como é que você pode agradar a Deus? Tendo a mesma fé de Abraão. Outra pergunta, como podemos ter poder? Como é que eu posso ter poder
com Deus e também e com os homens? Muito simples, essa resposta aí, sendo submisso como Jacó. Lembra de Jacó, da história? Quando ele está no Vale de Jaboque, lutando com o próprio Deus, lutando com o príncipe que era Jesus, né? E ali o nome dele, que era enganador, muda para Israel, e Deus lhe deixa ali uma marca, fere ali a sua coxa. Então aquele homem foi mudado, mas ali houve uma marca para ele se lembrar disso. Então tá aí um exemplo. Aquele homem Jacó sai vitorioso, né? Com poder, com unção e autoridade, que mudou até a sentença que estava sobre a vida dele, porque seu irmão estava indo ao seu encontro com fúria para matá-lo. Mas quando ele luta com Deus, aleluia, o seu próprio irmão o perdoa e a sua vida é totalmente ali restaurada. Ok, queridos? Gente, é isso aqui que eu quero deixar para vocês, tá bom? No livro nesse estudo. Lembrando o seguinte, que Gênesis, ele é o registro do fracasso humano, tá? Se você começar a ler o livro de Gênesis, você vai ver, Gênesis é o livro do fracasso humano. Primeiro fracasso aconteceu num ambiente totalmente perfeito. Então, isso aí é uma resposta para você.